Boa noite para quem está agora ao vivo comigo. Bom dia para quem vai me assistir de manhã. Boa tarde para quem vai me assistir à tarde. E a pergunta de hoje é: você limita a sua vida através das escolhas que você tem feito? Então, essas escolhas que a gente está fazendo, elas são baseadas nos nossos pontos de vista ou a gente está baseando essas escolhas no ponto de vista das outras pessoas? O quanto ainda nós estamos buscando a aprovação dos outros. E com isso a gente acaba vivendo com medo dos julgamentos. Não só dos julgamentos e da crítica, né? E a gente vai colocando todo o nosso poder de ser infinito que nós somos, na mão dos outros. Então, assim, quando a gente faz isso, quando a gente bota o nosso poder na mão dos outros, a gente trava a nossa vida em várias áreas. Por quê? Se eu não reconheço a minha confiança, habilidade e capacidade de criar qualquer coisa, a gente cria qualquer coisa e não significa que a gente só crie coisa boa, não. A gente cria qualquer coisa, por isso também é muito importante a gente ficar atento no que a gente está criando. Então, se eu não reconheço essa minha capacidade, eu não experimento a energia de conquistar todas as minhas escolhas. Não consigo, porque eu não estou experimentando, eu não estou me empoderando do meu ser infinito, de que ele pode escolher e ele pode realizar. Então, normalmente, quando a gente fica com medo de escolher, a gente está preso na questão de medo de julgamento, medo do que os outros vão dizer, né? E a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que o medo não é real. O medo é apenas a falta de conhecimento do que eu vou encontrar lá na frente se eu escolher dar o passo em direção aos meus sonhos. O quanto que a gente se paralisa com medo? Tipo, aqui eu sei o que é, como eu tô, não é legal, não gosto, não me sinto bem, mas é ali como é que vai ser, eu não sei. Então, é soltar. E tá com medo, vai com medo mesmo, né? E aí, claro, quando a gente fala no medo do julgamento dos outros, bom, as pessoas até me diziam que aquilo ali não ia dar certo, mas eu fui lá e teimei, né? E aí não deu certo. Agora, o quanto eu me sabotei nisso pelos outros, né? Reconhecer que a criação vem da experimentação e que a gente tem que estar disposto a abraçar o desconhecido sempre. E quando a gente não tem essa liberação de olhar para nós como ser infinito que somos, com toda a capacidade de escolha que a gente tem, e a gente fica olhando pelo ponto de vista dos outros, a gente acaba sendo barrado pelo nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente fica rodando, né? Todos os medos que nos paralisam, tipo, o que os outros vão dizer, ou pensar sobre as minhas escolhas, né? Nossa, e se eu fizer isso, vão, né, vir para cima de mim falando um monte de coisa, vão falar nas minhas costas. Dane-se os outros. O ponto de vista deles é o ponto de vista deles. Uma coisa muito importante para a gente nunca esquecer: o que pensam de mim é apenas o que pensam de mim, não é o que eu sou. Só eu sei quem eu sou. As pessoas, elas têm um ponto de vista, e o ponto de vista normalmente ele vem baseado nas experiências que elas tiveram, nas frustrações, enfim. Então, é muito importante que quando a gente entre nessa permissão de escolha, que a gente tenha muito claro na nossa mente que ninguém, absolutamente ninguém, além de nós mesmos, conhece a nossa história, conhece a nossa trajetória. Quem fala mal ou julga o nosso momento não merece fazer parte da nossa história. E isso eu já falei, né, numa das lives, que em 2025 a gente vai ter um faxinão cada vez mais, né? A gente vai ver quem é que é retribuição, quem é que faz diferença na nossa vida, né? Então,
Cada pessoa sempre vai olhar para as situações com base nas próprias experiências, né? Nas próprias dores, nas próprias limitações. A gente também faz isso, né? E a gente não vai ter clareza para indicar o melhor caminho, né, sobre o que nós estamos vivendo. As outras pessoas não têm também. Mas eu sei. E pode ser que eu escolha um caminho, chegue na metade dele e sabe, se não tá legal, eu volto, faço outro, sem problema. Agora, quando eu tô muito dependente das escolhas dos outros, né, eu acabo ficando completamente desempoderado. Porque já não tem mais clareza, né? Porque eu acabo dando poder para o outro. E quando eu faço isso, eu abro as portas para receber todas as energias de limitação e de julgamento que o outro vai me enviar, né? Mesmo que seja com boa intenção, entre aspas, né? E isso não vai ser uma contribuição para a nossa vida. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente pensa sobre as nossas escolhas e quando a gente está em algum momento de limite, eu faço isso ou eu faço aquilo, o que mais eu posso fazer? Nós somos as pessoas que mais sabem a resposta. Tá tudo dentro da gente, só que a gente vai soterrando tudo porque a gente fica muito preso a todas essas limitações, até limitações sociais, né? Então, mesmo que a pessoa tenha a boa intenção, não vai ser legal, né? Agora, se a pessoa diz assim, não, tudo bem, quais são as clarezas que tu tem sobre isso? E uma coisa que eu gosto muito, muito de falar é o seguinte, cada um de nós tem experiências, mas a gente conhece a intensidade da dor, a gente conhece o tipo da dor, mas a gente não sabe como a dor está doendo no outro. Eu sei como a dor doeu em mim, né? Então eu só posso dizer para o outro que, tipo, eu tenho empatia pela tua dor, eu conheço a tua dor, mas só tu sabe aonde é que tu vai poder andar que doa menos. Isso é muito importante, né? E aí, quando eu digo que às vezes o outro acaba não contribuindo, então quando vocês tiverem um problema, a primeira frase, aliás, para todos os dias da vida de vocês, a frase que tem que estar com vocês é uma frase do Axis que eu gosto muito, que é a seguinte: só por hoje, só por diversão, não conte nada a ninguém. Tá com muita vontade de contar para alguém? Vai para frente do espelho e conta para ti mesmo, né? Porque ao menos tu não vai estar ali entrando em nenhum julgamento, nenhum ponto de vista. Então, tá com problema? Precisa de clareza? Ok, eu preciso de um aconselhamento? Até por aí, mas aí eu tenho que buscar um aconselhamento que não me diga que faz isso ou faz aquilo. Se tu fizer isso, nossa, que horror. Não, tem que fazer aquilo. Então, quando a gente busca o aconselhamento, né, assim, com qualquer pessoa, com amigos, familiares, a gente se abre, né, com amigos e familiares, o que acontece? A gente acaba se conectando com tudo que eles pensam sobre a situação. E aí o que acontece? A gente acaba nos conectando com a energia deles e escolhendo de acordo com essa energia que a gente está recebendo. Lembrem que de qualquer pessoa, a primeira comunicação que a gente recebe é energia. Então, eu me conecto com essa energia, eu sinto o que o outro está querendo me levar para fazer, acabo escolhendo de acordo com essa energia, e aí o que acontece? Eu fico angustiada, eu fico triste, o timo pesa, não é uma coisa legal, não é uma coisa leve. Por quê? Porque não foi minha escolha. Porque essa escolha que eu fiz uma escolha baseada nas energias dos outros. E ela não vai ressoar comigo, porque ela não é a minha escolha verdadeira. E às vezes, quando eu faço isso, eu acabo deixando o e se, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Qualquer situação na vida que a gente pense, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí
de repente, uma opção é fazer, a outra opção é não fazer. Se a gente escolhe não fazer, a gente vai ficar a vida inteira no e se. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse perdoado? E se eu tivesse arriscado? E essa é a pior sensação, porque quando a gente está no e se, a gente não tem como voltar atrás. E se eu fui lá, eu escolhi e não foi tão legal, valeu como experiência. E sempre a gente vai tirar uma coisa boa. Então, vale como experiência. E falando ainda, quando a gente fala que a gente pede as pessoas, né, para que deem palpite sobre as nossas escolhas, a gente tem que lembrar uma outra coisa que é muito importante. Por mais próxima que a pessoa seja da gente, por mais próxima que ela seja, ela não conhece realmente a nossa história. Por quê? Porque ela não vive a nossa história, ela não vive no nosso corpo, ela não vive nas nossas emoções. Então ela pode nos trazer julgamentos, porque ela está olhando através do olho dela, do que ela acha que é. Mas cada um de nós é que sabe aonde a coisa acontece, né? E aí, normalmente começa a rolar um falar mal aqui, falar mal ali, né? Do nosso momento, isso aí pode gerar alguma fofoca. E quem fala mal do nosso momento não merece fazer parte da nossa história, mas não merece mesmo. A gente tem que entender que uma pessoa infeliz vai dar conselhos nessa energia, principalmente se a infelicidade vier da mesma área que a gente está pedindo conselho. Vamos lá para os exemplos, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de exemplos. Então assim, se eu estou com problemas financeiros, por exemplo, e estou em dúvida se eu entro ou não num negócio, né? Apareceu um negócio, pensei, entro, não entro, estou precisando de dinheiro, mas eu não sei se isso vai ser uma coisa boa ou não. E aí eu peço conselho para alguém que vive uma prosperidade mentirosa e inveja a minha caminhada em silêncio. Isso é o que mais a gente tem, né? Bom, provavelmente eu vou receber o quê? Conselhos que vão parar mais a minha vida. Porque, e não vou, eu não estou dizendo para vocês que a pessoa está fazendo da maldade, vou fazer isso. Não, é no inconsciente. É uma coisa, é um motor que move que a pessoa nem sente. Então a gente é que tem que estar alerta, porque nós é que estamos na consciência, nós é que estamos cada vez mais aprendendo e nos liberando através dos nossos exercícios, né? Então, quando eu preciso de clareza, eu preciso olhar muito para mim. Mesmo que naquele momento a minha cabeça está virada numa bateria de escola de samba, não sei nem para onde é que eu estou olhando, nem o que eu estou pensando. Mais um exemplo, né? Se, por exemplo, eu estou precisando de clareza sobre o meu relacionamento e a pessoa que eu busco conselho não está feliz nessa área, ela também vai aconselhar baseada nas suas frustrações e revoltas. Então, a gente tem que entender que nós somos a única pessoa que tem todas as respostas. Porque sim, só nós conhecemos a nossa história. E a gente conhece toda ela. Todos os detalhes, todas as vírgulas, todos os pontos, a gente é que conhece. E esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa caminhada. E cada um deveria estar dentro da própria missão, né? Às vezes eles não estão, mas deveriam estar, né? Assim como a gente, às vezes a gente também se desvia. Então a gente deveria estar na nossa missão, dentro da nossa missão, mas às vezes não estamos. Mas estamos aqui cada vez mais buscando a nossa caminhada, o nosso propósito e deixando para lá o que não está sendo contribuição. Aquilo que eu sempre digo, né? A gente está na cestinha do balão para subir, ele está pesado, tem muito saquinho de areia na volta e a gente está soltando esses saquinhos. Quanto mais a gente solta os saquinhos de críticas, de julgamentos, de culpa, de não sou bom o suficiente, quanto mais a gente solta isso, mais o nosso balão começa a subir, né? E mais a gente consegue ter a leveza de estar vivendo exatamente o que a gente buscou na vida, né? O que a gente, na verdade, nem o que buscou, o que a gente foi
convidado a fazer aqui nessa encarnação, né? E quando a gente olha para isso desse jeito, a primeira clareza que vem é: bom, nem todo mundo pode saber da sua vida. Cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Porque podem atrapalhar a sua evolução, te tirar do seu propósito de vida também, porque também na nossa caminhada a gente tem uns desafios que às vezes são justamente para atrapalhar a nossa evolução, né? Faz parte também isso, né? E é bem importante, principalmente agora em 2025, tenham coragem, muita coragem, para romper laços, de tirar as âncoras da vida. Mas não é necessariamente virar as costas para ninguém, é mudar a forma de relacionamento. Eu mudo a forma de relacionamento. Então, se eu sou uma pessoa que eu conto tudo o tempo inteiro, eu sou um livro aberto, não, chega. Vamos começar a guardar as coisas e refletir como que eu posso fazer melhor, como eu posso fazer diferente. Como pode ser diferente hoje? Não, o que eu posso fazer diferente hoje que eu não fiz ontem e que vai mudar, né, essa realidade? Porque no fundo, todos nós sabemos quais são as nossas melhores escolhas. E a gente não segue o nosso saber porque a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar. Ah, mas vai achar que eu estou fazendo nada, não devia ter feito isso, né? Ah, olha só, que coisa, tá sempre fazendo isso, tá sempre fazendo aquilo. Porque às vezes o julgamento ele é velado, mas na energia a gente sente. Mas às vezes também ele é dito na cara, né? Então a gente fica sempre meio que sem saber o que fazer. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, mas nunca mesmo, é que quando a gente escolhe, não existe escolha errada. Existe a escolha do momento. Naquele momento aquilo faz sentido e tá tudo certo. Daqui a pouco já não faz mais. E eu posso escolher algo novo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e vou escolhendo. A cada incremento de 10 segundos eu posso escolher, isso é muito legal, é muito libertador. Falando nessa questão de escolhas, eu lembrei assim, quantos jovens entraram numa faculdade, ou primeiro eles queriam fazer aquilo e depois quando começou viram que não era bem o que eles queriam, mas eles se mantiveram naquilo porque se eu não ficar, vão dizer que era muito difícil, que eu não tive capacidade. Vamos pegar dois extremos, né? Por exemplo, a pessoa entrou numa faculdade de medicina e quando ela está na faculdade, ela percebe que aquilo não é para ela, que ela não nasceu para fazer aquilo. E que o que ela gostaria muito de fazer era teatro. Mas ela se bloqueia porque, primeiro, tem uma questão familiar, provavelmente, que induziu a fazer esse curso de medicina, porque dá status, dá dinheiro, coisa e tal. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o medo do julgamento. Era muito difícil, daí ela não fez por causa disso, né? Porque, imagina, foi lá fazer teatro, que é facinho. E não é, né? É a mesma coisa as pessoas que acham que faculdade de educação física é fácil. Eu acho que é uma das mais difíceis que tem, né? Mas as pessoas quando olham pensam assim, vai ficar lá jogando bolinha, fazendo as crianças correr no entorno da praça. Só que não. E aí isso também é um julgamento. Para vocês verem, quando a gente para pensar, a gente vê quantos julgamentos e pontos de vista já estão fixos. E a gente vai se encaixando, né? Como se fossem umas baias. A gente vai entrando naquilo ali e a gente acha que a gente tem que ficar assim. Só que nós aqui, que estamos na expansão da consciência, que a gente está se transformando para ser mais leve, para a gente viver a nossa missão, a gente sabe que a gente não cabe mais nessas caixinhas. Nenhum de nós mais cabe nas caixinhas. E quanto mais a gente soltar, tipo, não importa o que estão achando, importa se pra mim tá bom. Eu sempre digo assim, se eu vou fazer uma coisa que não vai prejudicar ninguém e vai me deixar feliz, ok, eu vou fazer.
É claro que eu não posso nunca ser feliz em cima da infelicidade de ninguém. Então, se o que eu vou fazer vai me deixar feliz, mas vai prejudicar o outro, não, isso não é legal. Porque o universo também não gosta dessas coisas. Mas, se é bom pra mim e não tá prejudicando mais ninguém, esse é o caminho. E se daqui a pouco eu for ali e não for mais tão legal, tá bom, eu vou lá e escolho de novo. Faço outra coisa. E tá tudo certo. Tenham essa leveza com vocês, sabe? Tenham essa sensação de que não existe erro, existe escolha. E muito, muito, muito importante, para os que são pais e mães, né? É o deixar que os filhos tenham as próprias escolhas, escolham, né? E às vezes, assim, acontece de achar assim, ah, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, não tem que nada. Porque as pessoas, o filho já é adulto, já tá ali fazendo as coisas dele, ele sabe o que é melhor, né? O pai e a mãe, eles estão ali para darem um suporte, né? Mas não de dizer, o pai e mãe podem dar esse direcionamento enquanto a criança é criança, que aí ela precisa, né, saber para onde que ela vai. Depois disso, soltar e também reconhecer que o filho é um adulto, né, é um ser infinito, já tem as capacidades de escolha, de raciocínio, enfim, já está numa outra vibração e eu vou deixar que ele vá, que ele siga, né? Então lembrem disso também quando a gente fala da questão das escolhas, né? E também é importante ressaltar que por mais que a gente tenha vivido, por mais experiência que a gente tenha, é a nossa experiência, é a nossa vida, né? Então eu entendo mais ou menos o que o outro passa porque eu conheço o caminho, né? Mas eu não estou usando os sapatos do outro. Então não sei se está apertando nele como apertou em mim, nos mesmos lugares. Então eu posso ter uma compaixão, tipo assim, ok, eu vejo isso, eu reconheço isso e estou aqui para te apoiar, contribuindo para que tu descubra as tuas próprias escolhas. Para que tu saiba o que vai ser melhor para ti. Né? Eu tenho a minha experiência, eu percebo a tua jornada, eu sei o quanto isso tá doendo, mas eu só não posso escolher por ti. Não posso dizer assim, essa frase então é a seguinte: se fosse comigo, eu faria tal coisa. Não faria. Sabe por quê? Porque a gente só vai saber o que vai fazer se estiver vivendo a mesma situação. Do contrário, a gente tem uma ideia do que a gente faria. Não é uma certeza. A gente diz, ah, se fosse comigo eu faria, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Não sei. Eu não sei. Porque eu já vivi situações parecidas, mas eu não vivi essa situação. Por quê? Porque eu sou uma pessoa e a pessoa que está vivendo a situação é outra. Então é uma outra energia, é uma outra visão, são outros sentimentos, outras emoções e principalmente é outra trajetória de vida, é outro propósito que a pessoa tem ali, o próprio propósito dela. Então é tudo diferente, né? Então a gente tem que pensar nisso. Bom, hoje a gente vai fazer bem específico a liberação para o que nós trabalhamos hoje, né? Para tudo que eu trouxe à tona sobre a questão das escolhas, né? E de ter permissão da gente mesmo, para a gente não ir pelos outros, né? Para que a gente faça pela gente o tempo inteiro, ok? Então vamos lá. Se acomodem, a gente vai dar os tapinhas no timo enquanto vocês repetem comigo as frases. Respirem fundo e vamos lá. Eu escolho conectar o meu poder de escolha com a energia da prosperidade. Eu escolho reconhecer a minha confiança, habilidade
e capacidade de criar alegrias, fortunas e possibilidades todos os dias. Eu escolho destruir e descriar todas as definições de medo que eu atribuí a mim mesma por falta de informação. Eu reconheço agora que o medo é apenas falta de conhecimento. E eu libero tudo isso agora. Eu escolho abraçar o desconhecido porque reconheço que a verdadeira criação vem da experimentação. Eu escolho focar minha atenção, energia e movimento para receber todos os presentes do universo. Eu escolho soltar tudo que limita a minha vida. Acesso agora todos os lugares onde criei uma base na minha realidade que limita todas as minhas criações. E escolho, a partir de agora, acessar com facilidade todas as minhas habilidades. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem, soltem as mãos. Lembrando que hoje a gente mexeu em várias emoções aí que com certeza estavam presas, né, em vocês, e essas informações elas vão ficar reverberando. E lembrando que hoje vocês assistiram de uma forma, tiveram algumas clarezas, amanhã vocês vão ser outras pessoas que vão ouvir diferente, ter outras clarezas. Então também repitam até vocês conseguirem se libertar, porque essas energias, quando a gente se paralisa nas escolhas pelos outros, ela está muito enraizada na gente, muito enraizada em vários setores. Uns vão ter mais para uma coisa, outros vão ter mais para outras, mas é importante que vocês se escolherem, claro, né? Vocês repitam para vocês irem libertando cada vez mais isso e saindo da consciência dos outros, do ponto de vista dos outros, para ficar no ser infinito que vocês são, podendo escolher o que for melhor, o que for contribuição naquele momento. Então repitam e repitam o exercício também. Gratidão para quem está me acompanhando aqui pela gravação e eu retorno na semana que vem. Uma boa noite para todo mundo.